Os resultados iniciais do Censo Demográfico de 2010 vêm confirmando as principais tendências e hipóteses com a qual os estudiosos de população e o IBGE vinham trabalhando em relação às tendências em geral do crescimento populacional do Brasil. Ou seja, a principal tendência que esses resultados iniciais apontam é de que intensificou-se o ritmo de declínio do crescimento demográfico brasileiro. No passado, esse crescimento chegou a ser de 2,5% a 3% ao ano, e nas últimas 2 décadas ele vem declinando a tal ponto que, nos anos 2000, os resultados do censo indicam que esse crescimento foi um pouco superior a 1% ao ano, ou seja, o mais baixo até então da história dos censos demográficos modernos no Brasil. Essa redução do ritmo de crescimento é principalmente determinada pela queda dos níveis de fecundidade feminina, ou seja, o número médio de filhos por mulher, que acarreta uma redução em escala dos nascimentos, de tal forma que a população começa a reduzir seu ritmo de crescimento. Isso vem ocorrendo em todas as regiões do Brasil e em todos os grupos sociais, de tal forma que é uma situação que ocorre para o conjunto do país como um todo. Ela tem também repercussões sobre os níveis diferentes de crescimento de algumas regiões brasileiras. Aquelas que tiveram redução do ritmo de fecundidade antes têm um crescimento menor já nos dias de hoje, enquanto que aquelas que até pouco tempo atrás tinham um ritmo de crescimento demográfico maior por conta de níveis de fecundidade, ainda têm um crescimento chamado natural ou vegetativo mais alto. Além disso, as correntes migratórias são diferentes entre as regiões e o tamanho das cidades. Então, os resultados iniciais estão mostrando que as regiões norte e centro-oeste do Brasil ainda têm os maiores níveis de crescimento demográfico em termos de taxas. Elas ainda atraem população, seja do Nordeste, seja do Sul ou do Sudeste, que buscam oportunidades principalmente nos grandes centros urbanos do Norte e do Centro-Oeste e nas regiões de avanço do chamado agronegócio. A região Nordeste vem consolidando um crescimento mais estável, fruto de uma redução do ritmo de saída dos nordestinos para outras regiões do Brasil e uma maior retenção dos nordestinos dentro de sua própria região, principalmente alguns estados e na região litorânea deles, principalmente as áreas da capital e áreas do litoral do Nordeste. Então essas regiões têm ainda um crescimento hoje bem razoável em relação à média nacional. Mas na parte do interior do Nordeste continua perdendo população. A região Sudeste tem ainda em São Paulo o seu principal eixo de atração, a população de São Paulo ultrapassa 41 milhões de habitantes, mas essa distribuição da população paulista vem mudando de configuração. A região metropolitana cresce um pouco menos e outras áreas importantes do interior, a região de Campinas, a região de Ribeirão, toda aquela região que se estende para o oeste do estado, vem apresentando um ritmo de crescimento bem acentuado por conta de migrações internas dentro do próprio estado. O estado do Rio de Janeiro vem também revertendo um certo esvaziamento demográfico que ele tinha nos últimos anos. Há um crescimento nítido na região norte fluminense, sobretudo na região chamada região da área petrolífera, e também um crescimento na chamada zona oeste do Rio de Janeiro, que é a região que mais se expande da cidade. Minas Gerais tem crescimento nas regiões metropolitana e na região sul do estado. Em relação à região sul do Brasil, o crescimento mais nítido é de Santa Catarina, que atrai imigrantes, sobretudo para a sua região litorânea e o Vale do Itajaí. Paraná e Rio Grande do Sul têm estruturas mais envelhecidas e mais estáveis e suas populações crescem menos. Então, nesse sentido, os resultados iniciais do censo demográfico mostram uma bela e nítida fotografia da distribuição do crescimento brasileiro por todas as suas regiões e pelo território.